A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste quarto trimestre do ano de 2021, estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A lição de hoje será de número 5, cujo tema é Jesus Cristo e este crucificado. O texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática nos diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, e depois no capítulo 2, versículos 1 a 5. Queridos, como já foi falado, neste trimestre estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. E já podemos perceber o fundamento da mensagem e do ministério de Paulo: a graça de Deus manifestada por meio do Evangelho de Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. E este faz um contraponto contra a maldição da lei e contra a maldição do pecado. Ou seja, não é uma questão de mérito, não é uma questão de justiça própria, não é uma questão de esforço humano ou cumprimento das obras da lei, mas é o favor imerecido de Deus. Esta profunda convicção de Paulo na graça de Deus, ela é revelada e consubstanciada na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é o ponto central de toda a pregação de Paulo, da sua teologia, do seu ministério e de toda a sua vida durante todo o trajeto que ele desenvolveu nesse chamado maravilhoso para ser apóstolo dos gentios. Em Romanos 8 e versículo 3, ele diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Da mesma forma, lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, Paulo diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse, e que, havendo por ele, Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E nós também, que noutro tempo éramos estranhos, inimigos do entendimento pelas nossas más obras. Paulo foi quem, pela capacitação, pela iluminação do Espírito Santo, compreendeu e registrou essa profundidade dos efeitos divinos da morte e da ressurreição do carpinteiro da Galileia. Muito mais do que apenas o Messias para o povo de Israel. Os efeitos da cruz são para todo mundo, todo homem. Os efeitos da cruz são universais e eternos. E esta mensagem da cruz, que transformou o mundo, que transformou a civilização, ela caminhou pela história, ela foi preservada por Deus através da história e chegou a nós até hoje. E se hoje cremos, e se hoje somos salvos e filhos de Deus, deve-se à mensagem da cruz, compreendida pelo apóstolo Paulo, registrada e permanecida nas Escrituras pela providência divina. O ponto 1 da lição nos fala sobre a centralidade da pregação de Paulo. O ponto 1 diz: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. No capítulo 2 e versículo 1 e 2 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta, Paulo continua dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui, está dizendo, está negando,
não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não foi com discurso, não foi com retórica, não foi com convencimento racional, não foi usando os argumentos humanos, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este Jesus Cristo crucificado. Bom, nas lições anteriores, você conheceu um pouco mais sobre quem era Paulo. Um homem que dedicou a sua vida na proclamação do Evangelho entre os gentios. O homem usado e inspirado por Deus para escrever 2/3 do que chamamos Novo Testamento. O homem considerado até hoje pelos céticos como um gênio de seu tempo. Judeu, fariseu de renome, criado e ensinado aos pés de Gamaliel, com um futuro brilhante na cultura judaica pela frente, provavelmente seria um dos líderes judaicos, um dos componentes do Sinédrio, um profundo conhecedor da lei, dos profetas, da história, da cultura e dos costumes do povo de Israel. Ele faz um relato de si mesmo em Filipenses 3, 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Além disso, era um cidadão romano por nascimento, versado na linguagem do direito romano. Além de tudo, conhecedor da língua, cultura e filosofia grega. Mas, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele considerava isso como nada diante da supremacia de Cristo, diante do conhecimento de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7, ele diz assim: mas o que era para mim ganho, reputei-o por perda. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando é que ele sabia perfeitamente o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua experiência nesse campo de pregação. Ele sabia que, por mais belo e convincentes que fossem os discursos, a retórica, as argumentações filosóficas e racionais dos sábios desse mundo e mesmo das práticas moralistas religiosas, um conjunto de regras, normas e rituais, nada disso tinha o poder de transformar a vida das pessoas. Nada disso tinha o poder de libertar as pessoas da opressão e da escravidão do pecado. Nada disso poderia libertar as pessoas de si mesmo, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua imoralidade, da sua violência, dessa natureza corrupta em que todo ser humano se encontra, né? Ele nos diz assim: porque tendo conhecido a Deus, falando dos homens, não glorificaram como Deus, nele deram graças, mas antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21 e 22. Nada. A sabedoria humana, a retórica humana, o moralismo humano, a religião formada por instituições humanas, elas não podem transformar a vida da pessoa. Elas não podem responder aos anseios da alma do ser humano. Nada disso preenchia o vazio do coração humano, nada disso respondia qual é o sentido da vida e da existência, nada disso trazia paz, justiça, consciência limpa, nada disso livrava do egoísmo, nada disso conduzia à verdade que liberta, nada disso livrava da escravidão do pecado. A filosofia é excelente na sua proposta de levantar questionamentos sobre a vida. Ela é excelente e mostra isso.
porém ela é ineficaz para trazer as respostas aos questionamentos que ela mesma levanta. Por isso, Paulo apresenta diante dos coríntios, ele fala, não, eu deixei de lado toda a sabedoria humana, vocês sabem disso, vocês presenciaram o meu testemunho diante de vocês, mas eu apresentei a vocês uma mensagem absurdamente simples, aparentemente louca para os padrões humanos, para a mente humana, escandalosa para os religiosos que se consideravam superiores por terem recebido a lei de Deus e a revelação divina. Mas Paulo nos diz que esta mensagem, aparentemente e absurdamente simples, é maravilhosamente transformadora. E que mensagem é essa? Jesus, o judeu, o carpinteiro da Galileia, o nazareno, este Jesus é o Messias, o prometido pelos profetas, o esperado por Israel. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E não só isso, este Cristo que ele anunciou é o Cristo, é o ungido, é o Messias que foi crucificado pelo Império Romano. Uma aparente derrota. Aparentemente, as forças desse mundo, os poderes políticos, militares, econômicos, religiosos, triunfaram sobre este Cristo. Aparentemente, esse Cristo ele estava fraco, ele foi derrotado. Aparentemente, esse Cristo não poderia salvar nem a si mesmo, mas essa aparência engana. Dentro dessa morte havia o plano divino de resgate de toda a humanidade. E este Cristo crucificado, aparentemente em fraqueza, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele consumou o plano divino estabelecido desde a eternidade para resgate do ser humano. Esse Cristo, morto pelo Império Romano, ressuscitou ao terceiro dia e por sua morte, pelo seu sangue vertido na cruz e por sua ressurreição, trouxe salvação a todos aqueles que creem. A partir desse momento, todos aqueles que creem no Cristo morto e ressurreto têm o poder, têm a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Trouxe, pelo seu sangue, ele trouxe reconciliação com Deus Pai. Este Cristo crucificado, ele é o Salvador da humanidade. Este Cristo crucificado é aquele que foi prometido a Eva lá no Éden, de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Foi ele que esmagou a cabeça da serpente. Agora, ele está sentado à direita do Pai e retornará em glória para buscar a sua igreja e instalar de forma definitiva o seu reino eterno. Embora louca e escandalosa para os sábios desse mundo, que os gregos e os romanos, eles viviam na cultura do poder, na cultura da imposição. O mais forte prevalece, o mais inteligente, o mais preparado, o mais apto, ele prevalece sobre os demais. Se você é forte, vá lá e tome. Então, a autoridade estava no uso da força e da violência. Era pax romana, estabelecida à força, subjugando as nações. Porém, esse Cristo veio em humildade, se pôs na posição de servo, serviu, amou, alimentou, abraçou, perdoou, foi traído, injustamente julgado, foi morto numa aparente derrota. Mas naquilo que seria uma derrota aos olhos do homem, aos olhos humanos, foi o triunfo definitivo de Deus sobre o pecado, foi o triunfo definitivo de Cristo sobre todo o sistema humano e agora ele reina com poder e glória. Ou seja, a palavra da cruz é uma loucura da pregação. Paulo ele fala isso na sua experiência ministerial. Já tinha pregado, já tinha anunciado o evangelho a diversos lugares. E ele podia ver a expressão de sarcasmo, de desprezo que muitos tinham diante do evangelho. Nós podemos ver isso em Atos 17, 31 e 33, Paulo um pouco antes de chegar à igreja de Corinto, ele teve a oportunidade de falar em Atenas, no Areópago, mas olha o que diz,
E ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. O escárnio, Paulo havia visto muito tempo. Ele olhava para toda aquela situação e sabia, olha, a mensagem da cruz para essas pessoas que estão perecendo, para essas pessoas que fecham o coração para Deus, é realmente uma loucura. Como Deus se fez carne, como Deus habitar entre os homens, como Deus, o Filho, vir aqui sujar os pés, sofrer, ser cuspido, ser desprezado, ser rejeitado, ser morto numa cruz, impossível. Isso é totalmente loucura. Por isso que Paulo está dizendo em Coríntios 1,18, porque a palavra, o logos, a mensagem, o pensamento formulado em palavras, o tema da cruz é loucura. A palavra grega é moriá, tolice, absurdo para os que perecem, para os que estão sendo arruinados e destruídos. Mas para nós, os salvos, os libertos, os preservados, os seguros por Deus em sua graça, é o poder de Deus, é a ação de Deus, a ação redentiva, criadora, restauradora sobre nós. Né? Paulo, ele usa essa expressão dizendo, aquilo que para o homem é loucura, Deus usou essa loucura para trazer salvação à humanidade. E essa loucura e esse escândalo é tanto para judeus como gregos, esses dois povos que moldaram a civilização ocidental. Na cultura judaica temos o monoteísmo, o pensamento e abstração sobre o infinito e o eterno, o que influenciou inclusive os gregos na sua estrutura matemática. Temos a influência na história, sabemos a existência de alguns povos por causa da cultura judaica. Teve influência no direito, a Torá foi o primeiro código legal e moral que colocavam todos debaixo de uma lei, todos são iguais perante a lei. Todos os preceitos das constituições atuais derivam-se da Torá. Foi o primeiro código legal e moral que visava mais a proteção do indivíduo do que os pertences do indivíduo, valorização à vida e da dignidade humana. Também da cultura judaica recebemos influência na música, na Páscoa, no discurso, no estudo, na pesquisa e argumentação. Recebemos influência nas sinagogas, que foram das primeiras instituições de ensino formadas. Recebemos influência no que chamamos casamento e formação familiar. Grandes nomes da ciência são judeus, Albert Einstein, Albert Sabin, entre outros. Muitos dos prêmios Nobel entregues foram dados a judeus que contribuíram muito para a civilização ocidental. Da mesma forma, os gregos. Dos gregos temos os conceitos de democracia, história, pensamento e método científico. Temos a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles. Temos a matemática de Pitágoras. Temos as descobertas de Arquimedes. Temos a arte, literatura, teatro, escultura, pintura. Temos dele a música, sim, nosso sistema musical, o sistema de 7 notas, deriva-se da cultura grega. Temos os esportes, os Jogos Olímpicos, o nosso vocabulário, o nosso alfabeto. Temos da cultura judaica e grega a nossa maneira de pensar e ver o mundo na parte espiritual e material. Tudo isso nós herdamos dessas duas culturas. E Paulo está chamando a atenção dessas duas culturas, com seus sábios, com suas descobertas, com seus avanços, com o seu orgulho nacional. Porém, Paulo fala que Deus escolheu uma coisa simples. Deus escolheu algo absurdo para essas duas culturas, para através dela mostrar a sua sabedoria. Para isso, Paulo cita Isaías 29:14 e Isaías 33:18, dizendo, porquanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Isaías 33:18, o teu coração considerará o assombro, dizendo, onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta torres? Esta sabedoria, maneira de pensar, de raciocinar, de processar, de conduzir, de agir e reagir, seja dos gregos, seja dos judeus, ela foi confundida por Deus. Em Cristo, na cruz, na mensagem da cruz, na mensagem do Cristo crucificado,
A sabedoria de Deus entra em colisão, em confronto com a sabedoria do homem. Ela confunde a sabedoria humana, destrói o raciocínio, destrói as categorias que nós criamos, ela não se encaixa em nenhum dos padrões que nós, seres humanos, formulamos sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que deveria ser e sobre o que é. Paulo nos diz: quem conheceu a mente do Senhor? Através da cruz, Deus mostra a sua sabedoria, dizendo: estou acima de tudo isso. Os pensamentos de Deus são muito acima dos pensamentos de qualquer ser humano, de qualquer sábio desse mundo, de qualquer instituição religiosa. O plano de Deus é incompreensível à mente e à lógica humana. A cruz não foi uma contingência, não foi uma emergência. A cruz foi uma providência pensada, planejada, decidida diante da soberana vontade de Deus, desde antes da criação de todas as coisas. Deus escolheu as coisas simples, as coisas vis. Foi uma atitude consciente e proposital. Uma atitude que aos olhos do homem é loucura, um absurdo. Todo raciocínio lógico, todo arcabouço de ideias, discursos, retóricas, argumentos e contra-argumentos. Toda a construção teórica e ideológica, toda a retórica do convencimento humano, tudo isso sucumbiu diante da mensagem simples, porém eficaz, do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é superior a tudo isso. E o Evangelho de Cristo mostra que todo esse raciocínio humano não pode levar à salvação, não pode transformar ninguém. Apenas a cruz de Cristo tem esse poder. E da mesma forma, esta mensagem ela é um escândalo para os judeus, um escândalo para aqueles que seguiam o moralismo da lei. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. É isso que diz a Torá. E dentro deste conceito, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ser pregado numa cruz, é totalmente absurdo. Os judeus não conseguiam compreender esta realidade. E aí, nesta realidade, Deus confunde os sábios, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. O ponto 2 nos diz sobre as expressões-chave da doutrina de Paulo. O Evangelho de Cristo, a boa nova para a humanidade. Deus não está contra a humanidade, Deus não se esqueceu da humanidade, Deus não está alienado da realidade humana. Pelo contrário, foi Ele que determinou, foi Ele que estabeleceu um plano redentor, foi Ele que na plenitude dos tempos envia o seu Filho para salvar todo ser humano. E esta é a boa notícia de Deus para todo aquele que crê. Romanos 5,8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como Ele prova? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pela sua morte e ressurreição, fomos reconciliados, livres do pecado, livres da condenação, livres da morte eterna. Recebemos a identidade de filhos de Deus. Recebemos uma nova razão de viver, um novo propósito, uma nova missão, a de sermos luz no mundo em trevas. Paulo nos diz que, 1 Coríntios 1,21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O segundo ponto, a segunda expressão-chave do ministério de Paulo é o Cristo crucificado. Cristo, o Messias, ungido. Isso nos remete ao Antigo Testamento, à promessa feita pelos profetas ao povo de Israel. A esperança messiânica sustentou o povo de Israel durante toda a sua trajetória. E Paulo, um fariseu, estudioso da lei, um mestre de Israel, um profundo conhecedor das profecias, está dizendo agora: olha, este Messias é Jesus Cristo, e ele me alcançou no caminho de Damasco e me incumbiu de anunciar o evangelho deles entre os gentios. Jesus é o Messias. Jesus, o Galileu de Nazaré, que foi traído, que foi preso e julgado, que foi crucificado e morto pelos romanos. Este Jesus é o Messias, ungido, o Cristo prometido. Sua morte
era o cumprimento do plano eterno de Deus. A cruz tem um significado ainda maior. Não só Jesus morreu por nós na cruz, mas por causa da cruz, nós também morremos com Cristo. Gálatas 2:20 nos ensina: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Morremos para o mundo, morremos para a velha vida, morremos para o pecado, morremos para a lei. Por isso, nem a lei, nem o pecado, nem a morte tem poder sobre nós. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O terceiro ponto, a terceira expressão-chave do ministério paulino é o Cristo ressurreto. Ele não só morreu, mas também venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O Cristo rejeitado pelo seu próprio povo, pelos religiosos, pelos governantes, o Cristo crucificado pelo poder político e militar dominante, este Cristo venceu. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Agora está à direita do Pai, recebeu do Pai toda a autoridade, no céu e na terra. E chegará o dia em que, ao som do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas vai além disso. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitamos com ele. Se fomos incluídos na sua morte, também somos na sua ressurreição. Uma nova vida, uma nova mente, uma nova maneira de pensar, de viver, uma nova identidade, um novo propósito. Romanos 6,11. Assim também vos considerai certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ponto 3 dessa lição nos fala sobre os efeitos da mensagem da cruz. 3.1 nos informa a vida no poder de Deus. O Evangelho do Cristo crucificado é o poder de Deus para a nossa salvação. Nos livra do pecado, nos livra da morte, nos livra do inferno, nos livra da culpa, mas principalmente nos livra de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vida autocentrada, do nosso medo, dos nossos impulsos e desejos descontrolados. Essa salvação apenas o Evangelho de Jesus Cristo traz. A filosofia não fornece isso. Veja os filósofos do nosso tempo. Nietzsche levantou sérias perguntas, questionamentos. Até afirmou arrogantemente que Deus estava morto. Mas ele sim morreu em sua loucura. Outros filósofos do século XX, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, afirmaram abertamente que a vida e a existência é um absurdo, que não há resposta para o sentido da vida e que a esperança é uma mera ilusão. A ciência humana e a tecnologia fracassaram em preencher os vazios do coração humano, ou trazer as respostas mais profundas que cada ser humano tem entre si. As experiências sobrenaturais, os sinais também não podem. Talvez elas nos impressionem, talvez elas nos espantem, talvez elas nos convençam de uma força sobrenatural, mas elas não têm o poder de transformar a vida de ninguém, não têm o poder de libertar da escravidão do pecado. Isso ocorre unicamente pelo Evangelho de Cristo. Por isso Paulo afirma em Romanos 1, 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho, esta boa notícia do Cristo morto e ressurreto, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja a história do povo de Israel. Nenhum povo viu tantos sinais e maravilhas e prodígios divinos, mas mesmo assim o seu coração era endurecido. Por um pouco de tempo serviam a Deus, mas logo se deixavam levar pelos ídolos, pela hipocrisia, pela injustiça e pela violência. Mas Cristo sim, o Evangelho de Deus, ele é capaz de transformar o coração do homem de dentro para fora. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, pulsante, que bate para a vida e para a vida eterna. Um certo pregador disse que um jovem convertido estava sendo ridicularizado pelos seus colegas de trabalho, dizendo: como pode alguém acreditar que um homem transformou água em vinho? Isso é impossível. Esse jovem calmamente respondeu: se transformou água em vinho, água em vinho eu não posso provar para você. Mas uma coisa eu sei, na minha casa ele transformou
bebidas alcoólicas em comida, transformou bebidas alcoólicas em bens, em imóveis para minha esposa. E isso é uma verdade do Evangelho. O Evangelho livra a gente das nossas desejos descontrolados, de nossos vícios, estabelece para nós uma nova razão de viver. Uma vida de humildade é o ponto 2 dessa lição, desse último tópico da lição. A mensagem da cruz, quando compreendida por meio da ação do Espírito Santo, nos conduz à humildade. O grande efeito do Evangelho é o reconhecimento do pecado, da insuficiência, da incapacidade, da nossa miséria, da nossa maldade, da nossa estupidez e da corrupção do nosso coração. E nesse reconhecimento, nós recebemos a graça de Deus. Nos aproximamos dele com as mãos sujas e vazias, e somos abraçados, somos transformados, somos purificados e recebemos o título de Filho de Deus. Recebemos o perdão divino. Assim sendo, o Evangelho nos leva a ter uma vida humilde diante de Deus, mas também diante do nosso semelhante. Porque todos foram encerrados debaixo da desobediência para todos receberem a misericórdia vinda de Deus. Não somos melhores que ninguém, não somos maiores que ninguém, não somos mais justos que ninguém. Todos somos pecadores e todos nós podemos ser alcançados pela graça revelada em Cristo. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela ressurreição que é em Cristo Jesus. E por último, um dos frutos do Evangelho é uma vida na dependência do Espírito Santo. Esta humildade nos leva a uma vida de dependência da ação da graça por meio do Espírito Santo. O salvo em Cristo é aquele que tem plena consciência das suas fraquezas, debilidade e insuficiência, mas também tem plena consciência do amor de Deus, da salvação, da sua vida está guardada em Cristo. Venha o que vier, ele está protegido na rocha inabalável. Assim, ele está livre da arrogância, mas também está livre da autocomiseração, de achar que não pode ser salvo, de achar que ninguém pode ajudá-lo, ninguém pode resgatá-lo dos seus problemas. Não. O crente, ele não fica preso num sentimento de inferioridade, mas reconhece que a sua vida está guardada em Cristo. Como Pedro diz, em 1 Pedro 1, 13 e 15, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Conclusão, é esta a mensagem da cruz. Absurdo, loucura, estupidez para o mundo em trevas. Ela é a resposta para todos os anseios da humanidade. Ela é a única que pode produzir viva esperança. Ela é a única que pode libertar o ser humano do seu pecado. Ela é o firme fundamento onde a Igreja de Cristo está edificada. Sem a mensagem da cruz, a igreja não passa de uma instituição humana, talvez cheia de boa intenção, talvez cheia de sabedoria humana, talvez com muitos recursos humanos, econômicos, sociais, talvez até com certo reconhecimento acadêmico e social, porém vazia do poder de Deus, vazia do Espírito Santo, porém sem qualquer autoridade para trazer salvação, libertação, refrigério e cura. Talvez possa entregar uma cesta básica para alguém, mas ela não tem poder para dizer, levanta e anda. Não tem poder para dizer, perdoados estão os teus pecados. Não tem poder para livrar alguém do seu pecado e da morte. Como a igreja de Laodiceia, muitas igrejas se afastaram de Cristo e do seu evangelho e pensam que são ricas, pensam que têm tudo, mas na verdade são pobres, desgraçadas e estão nus diante de Deus. Esse sempre foi o perigo da igreja de Cristo. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios 11, 3 e 4. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Com a mensagem da cruz, a igreja é o corpo de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, levando esperança e salvação aos perdidos e desesperados. E contra essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Talvez fraca e pobre aos olhos dos humanos, talvez desprezada pela sociedade, talvez composta de pessoas simples e sem qualquer sabedoria humana, ridicularizada, odiada e perseguida pelos governantes e sábios segundo o mundo.
assim como seu mestre e salvador foi. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 27 e 30. E assim como Paulo, possamos dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu para que primeiro dele recebesse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.